Vazou já. Deu um problema no streaming. Bota abaixo. Acho que o som tá indo, né, Coxinha? Oi, som. Bora. Tranquilo, vamos. Com as lendas rubro-negras. Vamos. Deu, Maurício? Bom, agora o Marcos sumiu. Bora? Bom, esperar o Marcos aí, vamos começar. Juninho, o amor, Murilo, vamos lá? Vamos aproveitar a lenda aqui, Sr. Pepe. Muito obrigado. Juninho, conduz aí para nós, por gentileza. Bom, galera, muito boa noite a todos. É satisfação imensa estarmos aqui, né? Como eu falei há pouco para todos, eu tenho certeza que 99% dos atleticanos gostariam de estar aqui no meu lugar. Eu me sinto lisonjeado e muito feliz de poder representar toda a nação atleticana com tantas pessoas importantíssimas hoje aqui. E fomos abrilhantados ainda com a presença do nosso querido Sr. Pepe. Que prazer imenso estarmos aqui. Agradecendo a presença do Marcos Coelho, nosso presidente 2001, campeão brasileiro, nosso médico que cuidou dos jogadores com muito carinho, Dr. Murilo, muito prazer estar aqui com você. Nosso querido e eterno presidente Valmor Zimmermann, que me deu uma alegria muito grande em 1990 em 88, lá no nosso título. E prazer, também participou muito da campanha de 2001 como diretor de futebol, né, seu Valmor? Diretor de futebol. Seu Pepe, muito obrigado pela presença. Quero agradecer aqui também a presença do Rafael, seu filho, que pôde estar aqui com a gente para fazer esse suporte. Muito obrigado, viu, Rafael? Muito importante ter seu pai aqui conosco, nosso bicampeão mundial. E tem uma história com o Atlético que eu vou contar, não só do título de 95, hein, Roberto? Tem mais uma história que eu vou contar, hein? E obrigado também ao Caran, ao Norberto, ao Fernando, que pôde fazer essa logística de trazer aqui nosso querido Pepe. Então vamos lá, né, Anderson? Então, o Pepe vai falar um pouquinho da... Beleza, seu Pepe, vou me direcionar ao senhor, porque o senhor precisa descansar para amanhã estar com toda a nação atleticana no jantar, hein? Pensei que era para jogar. Não, vai jogar, também está pronto, né? Se precisar, o senhor está pronto. Estou feliz, estou em casa, realmente tudo que se passa com relação ao Atlético, com a minha pessoa, coisa boa, coisa bonita. Sempre lembro bem da minha passagem aqui, muito boa, onde fui muito bem tratado, os resultados foram ótimos. Então, quando eu venho aqui a Curitiba e o pessoal do Atlético lembra de mim, eu fico sempre muito, muito contente, muito feliz. Senhor Pepe, o senhor é muito querido por toda a nossa torcida. O senhor representa um ano que teve uma mudança muito grande na história do nosso clube, né, de 95 para cá. E o senhor faz parte disso. E eu queria aqui, em nome da nossa torcida, de todas as pessoas que eu tenho certeza que estão muito curiosas para saber disso, o senhor lembra, o que o senhor lembra dos jogadores daquela época? O senhor lembra de alguém daquela época que jogou para o senhor? Tinha alguém que o senhor gostava mais, que era muito querido? Não? O time era uma família, realmente, do goleiro ao ponto esquerda. O senhor lembra do nosso goleiro? O Ricardo. O senhor lembra do Ricardo Pinto? O Ricardo Pinto, o Paulo Henrique, Isso. o Oséias. Que timaço, hein? Cruzamento do Paulo Henrique. O Alberto cruzava pro Oséias guardar, né? Que bom, seu Pepe. Eu recordo uma história do Pepe. Ele foi campeão brasileiro em 95 e o Petralha dispensou o senhor. E na sequência, acho que um ano depois, ou no mesmo ano, o senhor retornou a Curitiba e foram entrevistar o senhor, o porquê que o senhor tinha saído do Atlético. O senhor falou assim: acho que eles não gostam de ser campeão. Falou mesmo isso aí. Seu Pepe, eu tenho uma história mais antiga aqui para perguntar para o senhor.
O senhor lembra de uma passagem que o senhor veio aqui em 1968, veio fazer um jogo jogando? O senhor jogou pelo Atlético, né? O Marcos também pode até me ajudar nessa história aí, né? Ele veio aqui fazer uma apresentação, foi isso, né, Marcos? Exatamente, é o que eu lembro da história, mas nós estamos aqui com um homem que presenciou e participou e foi o artífice do fato. Ele pode esclarecer para nós, porque ele quase ficou conosco muitos anos aqui, né? Antes de ser nosso treinador, ele veio aqui para ser jogador do Atlético. 68, né, professor? Tinha 33 anos. Ele veio aqui fazer uma apresentação, ele encerrou a carreira em 69, né? Mas em 68 o senhor veio aqui e fez uma partida de apresentação. E o nosso querido Jofre Cabral e Silva, nosso glorioso presidente, queria te deixar aqui, mano. Ele queria segurar o senhor. Passagem maravilhosa aqui no Atlético. E eu parei realmente em 69, com 34 anos, podia até continuar jogando um pouco mais. Mas o Santos já tinha Edu, tinha Abel, já estava me resolvendo. E eles me ofereceram um contrato como treinador das equipes de base do Santos Futebol Clube. E aí iniciei minha carreira de treinador, onde também consegui sucesso, graças a Deus. Haja vista, por exemplo, fui treinador do Guardiola. Treinador do Guardiola. Fui treinador do Guardiola e outros, dezenas de jogadores de muita fama. Mas estou passando uma noite muito, muito feliz, muito contente com o meu filho Rafael e com todo o pessoal do Atlético, todos os atleticanos, né? Então, só tenho a dizer que é um momento gratificante na minha vida, na minha carreira, na minha existência, saber que a gente é muito, muito querido aqui em Curitiba. Seu Pepe, a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Ouvir o senhor aqui para nós é um prazer imenso. Eu quero que o senhor descanse para estar conosco amanhã no jantar comemorativo. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a torcida do Atlético do nosso aniversário, que daqui a algumas horas nós estamos completando 100 anos. O que o senhor fala para a torcida atleticana do nosso centenário? Centenário, torcida do Atlético, vocês têm que ter um carinho muito grande por esse grande clube. Aqui está falando o Pepe, que já foi treinador não só do Santos, como de São Paulo, outros clubes do Brasil. No exterior, fui técnico do Pepe Guardiola. Então, vamos festejar o centenário, né? E os parabéns para o Atlético dos 100 anos, né, seu Pepe? Parabéns ao Atlético pelos 100 anos. E nos próximos 100 anos seja mais feliz ainda. Muito obrigado, seu Pepe. Obrigado. Eu quero pedir uma salva de palmas de todos vocês aqui, dessa lenda. Seu Pepe, muito obrigado pela sua presença. A gente quer que o senhor esteja descansado, amanhã, bem sossegado para nós. Todo mundo vai querer te dar um abraço amanhã e muito feliz com a sua presença no nosso jantar. É uma noite maravilhosa. Só tenho que agradecer a vocês, do pessoal que está aqui, são meus amigos. E viva o Atlético! Obrigado! Obrigado. O Anderson tem uma pergunta para ele. O cara quer que eu pergunte para o senhor. É verdade que o senhor treinou o Guardiola? Ele acabou de falar. É. O Guardiola. Eu só. E outro dia ele deu uma entrevista, né, que hoje ele é considerado o melhor treinador do mundo. E ele deu uma entrevista nesse sentido. Ele tinha aprendido muito com um treinador alemão, Tchaikovsky, sei lá. Ele falou, não, aprendi muito com o seu Pepe, que jogou no Santos Futebol Clube, que jogou com o Pelé, aquele grande time do Santos. Tá certo. Gente, obrigado. Vamos lá? Muito obrigado, viu, seu Pepe? O senhor tenha uma excelente noite. Esperamos o senhor amanhã lá no nosso jantar, viu? Obrigado. Obrigado, seu Pepe. Rafa, obrigado. Obrigado, Rafael, pela presença aí, pelo suporte aí, trazer seu querido pai, que é muito importante para nossa história. Então vamos lá agora. Agora tem que dar uma respirada, né, Juninho? Que não é fácil escutar esse homem falar, né? Você tá louco. Vocês me surpreenderam com a presença aqui, né? É. Então vamos lá. Gente, escutar um pouco vocês agora. Dr. Murilo, Marcos Coelho, Valmor, fiquem à vontade para contar as histórias que vocês quiserem do Atlético Paranaense, que amanhã faz 100 anos de idade. É uma honra ter vocês aqui. Fiquem à vontade. Obrigado. Eu ia falar o seguinte, né, que a história do Atlético é tão fantástica, né,
que fez parte dela uma figura como o professor Pepe, né? Um campeão mundial, um treinador fantástico, uma pessoa maravilhosa e que bem representa, né, o quanto de história que esse clube tem, quantas pessoas fantásticas passaram por aqui, né? Tá aí um exemplo. Um deles é o Pepe, uma figura emblemática no futebol brasileiro, juntamente com o Pelé, viveu todo aquele momento mágico do futebol brasileiro, bicampeão mundial, depois tricampeão mundial, aquele time do Santos, né? E o seu Pepe faz parte da história do Atlético duplamente, como jogador, afinal de contas jogou uma partida aqui conosco, né? Vestiu a nossa camisa, e depois como treinador, e um treinador importante na nossa história, que foi responsável pela nossa subida no ano de 95, né? Quando nós saímos da segunda divisão para a primeira. Mas antes de 95 teve a reestruturação do clube, que passou pela mão do senhor, né, senhor Valmor? Bem, o aí, senhor está me ouvindo? sobre isso, Anderson, eu vou aproveitar a tua deixa para falar sobre o Valmor, e antes que o Valmor fale sobre ele. O Valmor é outra prova viva, né, de que o Atlético é o clube que completa 100 anos e que não nasceu em 1995. Exatamente. O Valmor tem uma história linda aqui no Atlético. O Valmor ajudou esse clube nos mais diversos momentos, né, e quis a história, né, e eu sou uma pessoa de sorte, que ele, em 2001, estivesse junto conosco lá como diretor de futebol, e por sorte, né, que além dos títulos que ele conquistou como presidente, os títulos todos de campeonatos que ele estava à frente do clube, ele pôde ser coroado como diretor de futebol do ano de 2001, fez um trabalho formidável. O Valmor, como sempre, se dedicava 24 horas por dia ao Atlético, né? Os jogadores eram pessoas felizes porque não tinham problema. O Valmor tinha um monte, né? Os jogadores não tinham nenhum. Então, quero dizer a todos vocês que é uma alegria dividir. 2001 veio para coroar, acredito, né, todo esse processo do Atlético do senhor Valmor, né? Sem dúvida, é uma alegria estar aqui hoje com o Valmor, um amigo querido e um atleticano formidável. Muito obrigado, Valmor, por tudo que você fez pelo nosso clube. O Marcos é muito gentil, viu? Ele o gostoso naquele ano também era a amizade nossa de todo o pessoal. Era um negócio muito, muito gostoso, porque não tinha vaidade, não tinha nada, era só trabalhar pelo clube, fazer o melhor, e um dando a mão para o outro, ajudando, e eu fui uma pequena partícula da coisa. Na realidade, era eu e mais 8 que tinha ali, né, que trabalhamos e chegamos a isso, felizmente. Mas você é muito bondoso, viu? Você é muito... Não é nada mais justo, Valmor. Me lembro muito bem, você tem razão quando diz que muitos estavam lá, muita gente trabalhou, muitos amigos nossos, e a gente tinha um convívio fraternal, né, Murilo? Você estava lá fazendo um trabalho formidável, né? O Clube Atlético Paranaense, inclusive, tem que ser dito, o Clube Atlético Paranaense, graças ao Murilo e a todo o pessoal, ao Tile, todo mundo que construiu um dos melhores departamentos médicos do futebol brasileiro, um exemplo, né? Era o Atlético sempre largando na frente, fazendo coisas de vanguarda, né? E está aí um trabalho formidável, tá até hoje, né, dando resultados e frutos. Foi impressionante a mudança, a dedicação desse pessoal todo, do Dr. Murilo, de toda aquela turma do Tile. Fizeram coisas formidáveis, né? E a gente teria que lembrar tantos outros, eu não posso deixar de lembrar. Claro, o Petralha, sempre junto, ao Enio Forneia, né? Ao Ademir Adur, pessoas queridas, atleticanos abnegados. Olha, tanta gente que teve... O Atlético, na verdade, naquela época, né,
tinha um quadro diretivo que era muito superior ao secretariado e alguns ministérios brasileiros. Quero agradecer, aproveitar. Ivan Bueno. Nossa, muito Deus. Flori, Valdo Zanetti, tudo o pessoal aí. Bastante gente boa. Tudo. Marçal Justen Filho, que era nosso diretor jurídico, imagine. O Marçal é um dos maiores nomes do direito brasileiro. Se dispôs a dar um tempo dele, fazer parte da equipe. Não é à toa que o Atlético é o que é. Né? Na verdade, para nós torcedores, é o título mais importante até então, 2001. Eu como uma parte da parte técnica operacional, né? E na verdade eu estou aqui, mas estou representando como o Marcos falou, uma parcela bem importante da estrutura do Atlético, né? Desde o primórdio, o prazer de estar aqui frente ao presidente campeão brasileiro, Marcos Coelho, Silva Moro, nosso maior presidente da história do Atlético, na minha opinião, Juninho, que eu acho que a gente tem até começar a fazer uma campanha aí, já que teve homenagem ao merecida, o Mário Celso, mas acho que tem que ter uma homenagem para o senhor aí, ter um setor em seu nome, setor Valmor Zimmermann, ao Anderson aqui, né, o Juninho representa a torcida magnífica do Atlético, ao Caran, que sempre esteve pronto e sempre disposto a ajudar, e a tantos outros, e eu represento aí um time aí do departamento médico, né, que teve vários colegas, como o Dr. Esquiavon, o Dr. Napoleão, Beni Câmara, o Dr. Falavinha, Edilson, o Henrique, o Muga, que talvez tenha sido o médico mais longevo, o Murilo Ribas, né, que é outro Murilo, eu sou o Murilo Santos, mais longevo do Atlético, o departamento de fisioterapia pelo Nando Requião, Câmara, Bernardo, que eles trouxeram um material da fisioterapia que era deles, particular, para montar o departamento de fisioterapia. No começo a gente, por exemplo, não tinha nem nutricionista. A primeira que veio foi a Martina da palestra para os jogadores que almoçavam aqui em cima na Iguaçu, entre a desembargadora e aqui a Buenos Aires, comia num quilo. Fizeram palestra, primeira nutricionista, e depois vem a Lili, a fisiologia, que vinha o Fábio Marcejaradan, que foi treinador físico da seleção brasileira, junto com o Turíbio. Depois montou um departamento de fisiologia com o Raul Oziek, e depois continuou com outros colegas. E assim foi indo, né? O César Férez como dentista, e a gente participou desse começo do Atlético, né? E era fantástico estar junto e assim, o prazer de estar, porque eu vim da torcida, de vivenciar, o Silva Moro me conhece desde pequeno, junto com meu pai, meu saudoso pai, eu vinha nos jogos como torcedor. Depois eu tive o prazer de trabalhar como profissional dentro do Atlético e ter o prazer imenso de conviver com pessoas formidáveis, fantásticas, como Marcos Coelho, Silva Moro, Ademir, Caran e tantos outros, e conhecer torcida e conviver. É bom, Murilo, que o Marcos Coelho e o Valmor vocês estão aqui hoje, que eu e o Juninho estamos da mesma época praticamente de idade, o Juninho um pouco mais velho que eu, uns 10 anos mais velho que eu. Coitado. Mas é bom para a garotada atleticana entender, como o senhor mesmo falou, o Atlético não começou em 95. Então essa estrutura, essa base é muito importante. Hoje o povo fica revoltado que o Atlético não classificou para a Libertadores. Então, na nossa época, ganhar um atletismo era um espetáculo. Aí o senhor veio nesse grupo todo e nos deu o título de 2001. Entendeu? Então, eu tenho uma história do Marcos aqui, que ele morava aqui na Getúlio Vargas, eu estava contando há pouco. Vai contar, o seu Valmor contar a história quando ele veio de Xanxerê, a história do Pavoc. Esses dias atrás ele teve um churrasco lá em casa, lá para homenagem ao seu Valmor. Foi muito legal, a gente daí ficou numa resenha, uma conversa, e daí ele contou várias outras histórias que a gente não conhecia. Mas essas histórias estão abertas, pode contar. Essa do Marcos aí, atravessando o riozinho, é muito boa. Então, todos nós temos a história, né? A história particular, como que nós nos tornamos atleticanos. Né? E
A minha história é uma história que foi um presente, porque eu vim morar em Curitiba em 1965 e quis a sorte que a minha família alugasse um apartamento ali aqui na Avenida Getúlio Vargas, sabe? Eu tinha 8 anos de idade e o meu quarto, eu abria a janela e o que eu via era a antiga arquibancada do estádio Joaquim Américo, ali da Baixada, tinha o riozinho, então eu comecei, o primeiro jogo de futebol que eu vi na minha vida foi aqui, nesse estádio, né? Aqui onde nós estamos hoje. Que ano isso? 1965. O primeiro treino de futebol que eu vi foi ali. Eu atravessava o riozinho, tinha umas pedras, eu pulava, depois pulava o muro e assistia aos treinos, aos jogos, etc. e tal. Então, foi um caso de amor eterno, porque eu nunca torci para nenhum outro time na minha vida, eu só torci para o Atlético. E fui e voltei de Curitiba algumas vezes, por conta da profissão do meu pai, e me radiquei definitivamente em Curitiba por conta do Atlético. O Atlético foi a minha paixão eterna. A primeira vez que eu joguei bola foi aqui na frente, no estádio 5 de Maio, a primeira vez. Então, o futebol, para mim, tem um nome, Atlético Paranaense, né? E ponto final. O resto é só detalhe e adversário. Tem uma pergunta, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, muito específica, inclusive. Estudei sobre isso. Aqui não precisa, porque é meu irmão de sempre. O senhor foi campeão brasileiro, levou aquele time com maestria, aqui, né, com toda aquela estrutura que tinha na época. Como é que é um presidente campeão, de repente ver aquele burburinho de que o responsável por aquilo tudo era o Mário Celso? Bem, eu vou te dizer o seguinte, eu não vou falar uma palavra sobre política hoje. O Atlético está fazendo 100 anos, eu quero falar só de Atlético, só quero falar de coisa boa. Coisa ruim fica para quem é ruim. Eu quero lembrar de Atlético Paranaense. Tá? A minha história ninguém vai acabar, ninguém vai apagar, ela está feita. Né? A quem goste, a quem não goste. Tá? Eu, particularmente, torcedor, agradeço. Obrigado. Porque é o ícone da história do clube por enquanto, digamos, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas são outras épocas, né? O senhor fez um futebol na época magnífico, o Brasil gostou daquele time. Na verdade, é assim. Temos que agradecer o Dindo também, né? Diga-se de passagem. O futebol tem uma característica de personificar muito as coisas. Né? Você foi o presidente, ou você foi isso. Bom, começa que quem é campeão brasileiro, né, é o goleiro, é o centroavante, é o meio-campo, é o ponta esquerda, tá? É essa turma que joga. Quem marcou gol lá foi o Alex Mineiro, foi o Kleberson, né? Foi toda aquela turma formidável, né, que estava lá. Segundo, acima deles estava o treinador, né? E estava essa gente fazendo o jogador jogar, machucado, estava o preparador físico fazendo. Nós, fora do campo, na verdade, temos uma participação, mas ela é uma participação limitada. Né? O que a gente faz? A gente procura dar o suporte, dar uma estrutura e tudo mais. Né? E quis a sorte que nós fôssemos campeões em 2001. A sorte só vem com competência. Mas a gente teve sorte também, sabe? A gente teve sorte, porque eu nunca vou esquecer, eu jovem, né, começando na minha profissão, e eu fiz uma viagem e sentei ao lado de um grande empresário brasileiro. Né? E eu quis ouvir dele, né, começando na minha profissão e tal, quis ouvir dele qual era o segredo para o sucesso. E ele me disse: meu filho, é o seguinte, trabalho, competência e sorte. E eu disse: em que proporção? Ele: um terço, um terço, um terço. E como que foi quando o Mário Sérgio falou, não dá mais para mim, eu não aguento mais esse time? Na verdade, deve ter sido um baque para vocês no bastidor. Não, também não foi assim. Não foi? Não foi assim. Conta pra nós, não foi assim. O Mário Sérgio saiu daqui. Para nós, torcedores, ele saiu bravo, saiu falando. Não. Na verdade, eu vou fazer uma inconfidência a vocês. Mas isso aqui é para fazer inconfidência. O Mário Sérgio era uma pessoa
incrível, um profissional de uma inteligência absurda, né, muito acima da média, mas tinha uma característica, ele era uma pessoa um pouco temperamental, e ele sabia disso, e às vezes ele sabia que avançava alguns sinais e se culpava por conta disso. E ele teve uma situação especial, que não é o caso de nós lembrarmos, e ele veio, se desculpou do que tinha acontecido, mas houve ali um desgaste e ele sentou conosco e achou que seria melhor sair. Né? E tanto ele saiu bem conosco que ele disse, olha, eu vou dar uma provocada no elenco e deixa que eu provoco, porque assim quem leva a culpa sou eu. Se os jogadores ficaram em pé da cara, então vão ficar comigo. E daí ele foi na imprensa e disse aquela famosa frase lá, ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Aquilo, ele falou que ia fazer, conversou conosco que ia fazer, e ele queria mexer com os brios dos jogadores. Mexeu, né? Mexeu. Presidente, era um tremendo de um grupo, todo mundo muito aceso. Imagine, o capitão era o Ney, aí vocês podem imaginar. Minha pergunta era sobre isso. Como é, presidente, primeiro, eu quero lembrar uma Como coisa. que administrava isso, a bebida? Isso, calma. Vamos chamar o Dino, cadê o Dino? Eu vou chegar lá. Presidente, e todo mundo, né, lembra o senhor do Campeonato Brasileiro, mas o senhor teve importância muito grande na reforma estatutária quando o senhor estava no jurídico do clube lá, né? Mas era na época do Valmor. E a suspensão, aquela suspensão de 97 lá, né? Que foi um período muito importante para nós também. Mas nessa época que o senhor fez, o Valmor era presidente ou não? Nós fizemos uma mexida na época do Valmor, e depois, na época de 95, nós tivemos que fazer uma mexida bastante grande, bastante radical, para adaptar o Atlético àquilo que se imaginava que fosse fazer. O que nós fizemos lá essa última mexida foi o nosso grupo de trabalho tentou adaptar o Atlético a uma SAF. Foi um esboço de uma SAF. Hoje a gente fala em sociedade anônima de futebol, etc. e tal, mas o que teve de legal naquela mexida foi exatamente isso. Nós criamos uma forma diferente de presidência, né? Nós criamos um conselho de gestão. Então, em 2001, eu fui, na verdade, no primeiro e segundo semestre, presidente do conselho de gestão. Tinha o conselho deliberativo e tinha o órgão executivo, que eram de profissionais. Então o Atlético criou essa estrutura para permitir que nós tivéssemos pela primeira vez o que hoje se chama do CEO. O Atlético tem CEO desde 1995. Né? Por quê? Porque o Valmor sabe disso. O Valmor, mais do que ninguém, foi uma pessoa que deu a vida dele para o Atlético e ele vivia o Atlético 24 horas por dia. Quer dizer, não é justo. É justo que o Atlético tivesse profissionais que se encarregassem daquilo, porque o presidente antes fazia tudo. O presidente contratava, o presidente dispensava, o presidente pagava a conta, o presidente corria atrás de dinheiro, o presidente ia buscar uniforme e depois o Valmor conta mais detalhes. Então, a ideia daquilo, em 95, foi fazer uma reforma que desse efetivamente respaldo legal para ter uma espécie de um CEO, que a gente chamava de superintendente. Pela primeira vez, nós conseguimos trazer, naquela época, um diretor financeiro, que foi a Cida, né, que ficou anos e anos conosco, uma figura maravilhosa. E o que tinha de interessante daquela época para hoje é o seguinte: esses profissionais não existiam no mercado, porque não existia o mercado profissional do futebol, que hoje é um mercado fantástico. Né? Hoje em dia, inclusive, tem curso de formação, né, para isso daí, né? Tem curso de especialização e tudo mais. Na época não tinha. Então essa foi uma coisa bacana. E eu te diria assim, para também não ficar monopolizando aqui a nossa conversa, temos muito mais do que eu vi do Valmor e do Murilo, é que eu fiz 4 coisas que me orgulham da minha passagem para o Atlético. A primeira, uma que nunca vai acabar, que é ser torcedor do Clube Atlético Paranaense. Essa é a coisa que mais me orgulha, é a coisa que eu mais tenho carinho. Criei meus filhos para serem atleticanos, né?
Graças a Deus. Grande abraço pro Guilherme que tá ouvindo. Tive a oportunidade de assistir o Atletismo do lado do Guilherme. Grande abraço aí. Então, a gente cria esses monstros rubro-negros aí, né? Todo mundo como a gente, assim, né? Desesperadamente atleticano. Meu filho Caetano é apaixonado, né? Atlético 24 horas. Mas acho que o Atlético tem isso, né? E aproveitando assim, a situação, a gente vivia. Esse grupo de 2001 era muito coeso, assim. Então, nós que trabalhávamos na parte operacional do departamento médico, Bolinha, Adnan, que tinha esquecido de comentar, figuras importantíssimas no dia a dia. A gente tinha uma relação muito, muito próxima com o Riva, com o Eudes, com a parte de fisiologia. A gente tinha respeito e atenção da diretoria e os jogadores, nossos atletas. A gente tinha confiança neles e eles tinham confiança na gente. Então eles estavam machucados, tipo na final do Brasileiro, Cocito e Gustavão jogaram machucados. E daí jogaram assim, vamos jogar medicação, anestesia, tal, no local da lesão e tal. E a gente sabia que eles iam jogar, não iam afinar. Chegou aí para o hospital, né? E a gente chegava dessa história de noite, confusão, não sei o quê, a gente se abraçava. Vamos para a noite. Nem tanto, mas a gente se abraçava e falava, resolvia as coisas internamente, junto com o Geninho, né? E as coisas se resolviam, hoje não dá, mas amanhã vai, domingo vai jogar e vai jogar muito. Então, e todo mundo sabia, terça-feira tinha um churrasquinho, chegava o seu Valmor ali resolvendo os problemas todos. Pegava carne, picanha, cerveja, tudo assim, né? Anderson, eu tenho uma pergunta que era pro presidente Marcos, mas que vai estender para os três. Eu queria ouvir uma versão de cada um de vocês, que é uma parte mais descontraída da coisa. Porque cada um acompanhava por um olhar, né? Porque muita gente que está aqui hoje, que está assistindo... Depois eu vou contar uma do Murilo. Depois você conta. O presidente vai falar, depois o nosso doutor, e depois o Valmor aqui também, como estava aí na retaguarda, na diretoria. Cara, como que era para administrar a galera do NEM, na hora do Danone? Como que vocês faziam? Porque aquilo que o Mário, o técnico, falou, da noite acabar com o Atlético, na verdade a noite fez com que a gente fosse campeão, porque acho que eles se entrosavam na noite. Presidente, como que era a tua conversa porque era escancarado, todo mundo sabia onde que eles estavam, onde que andavam, e eles não escondiam de ninguém também, mas eles chegavam no campo e desempenhavam, uma coisa louca aquilo. O Geninho também sabia, né? O Geninho organizava, o Geninho não está aqui hoje. Presidente, como que era o seu trato com... Depois eu quero ouvir o Murilo e o presidente Valmor também. Como que era essa conversa dessa parte com o Ney, por exemplo, que era o capitão de tudo? Bem, o meu dia a dia... o meu dia a dia era bem mais distante do elenco. O elenco era gerido pelo Valmor, né? Claro que nós tínhamos as nossas reuniões semanais, né? Onde todos os assuntos de todos os departamentos eram discutidos, né? E a gente acompanhava à distância o que acontecia. Mas está fugindo da resposta. Não, eu vou dizer para você muito tranquilo, porque tinha duas feras ali, né? Uma chamada Valmor Zimmer e outra Geninho, que eles tiram de letra isso, né? Ponto. O segundo ponto é o seguinte: você imaginar, agora não personificando o elenco de 2001, mas personificando, imaginando, olhando um elenco de futebol. Você imaginar que um elenco de jogadores profissionais, jovens, todos jovens, os elencos são jovens. Esses jogadores hoje são ricos, eles ganham muito dinheiro. Então, eles com cabeça ruim ainda. Alguns sim, outros não, mas cada vez melhor, né? Cá entre nós, hoje tá melhorando. Sempre bom. A gente já pegou em 2001, era uma turma super boa. Basta ver aí todos eles como é que estão hoje, né? Todo mundo bem colocado, enfim, né? É impossível você vai imaginar que esse pessoal saia do treinamento, vá para casa, assista uma televisão e durma. Isso não existe. Eles são jovens, né? Estão na sua dinheiro no bolso, a sua pleno vigor físico, etc. São atletas, fama, sofrem assédios de todas as naturezas, né? Então,
questão de você administrar essas coisas. O importante, né, é que o jogador tenha consciência, e eles têm cada vez mais consciência disso, porque hoje são altamente profissionais, que eles dependem daquilo para viver e para continuar ganhando esse monte de dinheiro que eles ganham. Quer dizer, cada vez é mais profissional. Bom, amor, conta pra nós alguma história lá do... Como que você lidava com o Ney, cara? Capitão, desculpa aí, capitão, mas você é meu irmãozão, mas... Cara, quero saber de tudo aqui hoje. Aquele elenco era muito bom, viu? E o Ney era um dos comandantes, né? E o trato era fácil com ele, é aquela história. Você tem os seus problemas, nós sabemos, mas dentro de campo você tem que resolver para nós. Resolvi. E isso que eles faziam até. Então, nas festas que eles faziam, todos nós sabíamos. Aos poucos a gente vai sabendo e tal. E daí o Geninho chegava a ser um posto de Casabacio também, e daí os caras do posto já falavam, daí já sabia, daí chamavam os caras, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos passar o pano em cima da lona de vocês, mas você resolve o nosso problema quando chega lá. E era isso mesmo. Um dos treinadores mais bravos que tinha, não por conhecimento, era o Strick, o famoso Strick. E o Strick, o Zé Roberto estava dormindo um dia na sombra do árvore, porque amanheceu na festa, e eu disse, levanta Zé, porque o homem está chegando. Ele, não, deixa ele dormindo, que domingo eu resolvo meu problema. Então, jogador tem muita energia também nessa época, né? Muito treinamento, os caras são... Doutor, falecido Washington Assis, um pouco antes dele falecer, eu tive a oportunidade de viver um pouco com ele. E ele falou assim, quando eu fui pro Fluminense, vou falar uma coisa pra você, Gil, é melhor ter fama do que dinheiro. Murilão, e aí, e a confusão? Você no departamento médico pediu um atestado de você no outro dia ou não? Como é que era? Não, eles chegavam, tinha dias que, assim, cada dia era um que acelerava mais. E às vezes chegava assim, sem condições mesmo. Né? Chegava e falava, lá era a antiga sauna, no departamento médico, era antiga sauna. O departamento médico lá no CT. O CT, para quem não sabe, era uma estância, né? Era um hotel. E daí tinha uma piscina e atrás da piscina tinha o prédio, o hotel, a sauna e banheiras de massagem e tal, e a piscina na frente. E daí foi utilizada essa estrutura para ser o departamento médico e os vestiários, rouparia, né? Que na época era o Lobinho que tocava lá, né? E então eles chegavam no departamento médico. Depois chegava o Alex Mineiro. Às vezes, realmente, o Alex dificilmente deixava de treinar. É quase impossível. Mas ele chegava mais ou menos, né? Ele chegava, vinha, entrava no departamento médico, dava um abraço, um beijinho e tufia. Às vezes tinha uns que chegavam assim muito ruim. Daí eu falo assim, deita lá na banheira, descansa, dorme e daí eu vou falar com o professor, vou falar com o Geni. A gente falava lá, hoje não dá, mas à tarde vai. E domingo vai. Uma diferença, né? E vai jogar muito, assim, fica tranquilo. Treino 2 períodos, né? 2 períodos. Não tem mais, né? Não, às vezes o período era para dormir e o outro para treinar. Não, às vezes o Riva marcava 3 períodos, começava um às 5 da manhã, daí eles dormiam, tomavam um café, começava outro às 10 até meio-dia, daí almoçavam, descansavam, daí outro das 3 até as 6. E daí os caras pingando, né, cara? Mas, doutor... Mas assim, a gente tinha confiança e sabia que podia contar com eles. Então a gente tinha essa parceria, a diretoria sabia e a gente trabalhava, então era um grupo muito coeso, todo o departamento médico, né, com fisioterapia, dentista, nutrição, tudo. Departamento físico que fazia
a fase de transição entre lesão e treinamento. Exame de sangue sem chance fazendo jogador. Às vezes chegava assim de surpresa, eles chegavam lá, porque vinha boato que estavam na noite direta. A gente sabia, a gente estava com ele. Não sei o que e tal. Daí chegava o exame de sangue, nunca deu nada. Os caras eram assim, Eles tiravam das crianças deles. Os caras eram assim como eram maravilhosos em campos, eram maravilhosos com pessoas. Assim, o Ney é um figuraço, amigo, irmão, o Cito Gustavão e Adriano Gabirum, uma pessoa simples demais, mas foi um dos melhores caras com quem eu convivi. Ilan, o Rogério Souza, Correia, Fabiano, o grande Alessandro, né? Olha que elenco, hein? Mas dentro do Só isso. Mas dentro do senhor falou. E recordando lá mais para trás, Paulo Rink, Oséias, né? Mas dentro do senhor falou que tem que ter sorte. 2004 não teve sorte no caso, né? Que era para ser bicampeão brasileiro, não teve sorte. Dentro com a sorte que o senhor falou, né? Tem que ter compensação. Exatamente, e aquele time de 2004 era fantástico. Fantástico. Imagina. Só que não teve a sorte, né? Seu Valmor, conta a história do Pavoc aí para nós aí, porque o Pavoc foi o começo de uma mudança significativa. O Atlético. O Pavoc foi o começo de tudo isso aqui, né? Sim. O Atlético, a gente eu peguei muito da época, desculpa ficar falando demais até. Mas pegar que ele chegava aqui, ia treinar no Flamenguinho, no Vasquinho, não sei o quê, batia lá, voltava porque não tinha pago o aluguel. Ele treinava na praça e daí não tinha uniforme. Daí o seu Valmor providenciou os uniformes. Conta a história do uniforme primeiro também. O fato é que, a história mais recente, o Marcos já não precisa falar mais nada, que ele contou tudo já. Aliás, o Marcos, eu acho que ele reuniu tudo, os três, inclusive a sorte, porque era um rodízio que se fazia do nosso grupo, e cada ano exercia a presença. E ele foi o ano da sorte. Que era para ser o ano mais difícil. Porque eu acabei sendo convidado justamente porque tinha 2 CPIs do futebol. Né? E pela história que a gente teve lá em 97, etc. e tal, foi uma das razões pelas quais eu fui convidado para ser o presidente naquele período. Para poder fazer o trabalho com os políticos, mostrar quem era o Atlético de verdade. O Atlético estava muito perseguido. O Atlético ia ser o clube alvo para ser penalizado. No fim, foi o clube que saiu com certidão negativa. Mas como eu e o título? Falando, o Marcos é um companheiraço, cara que sereno, sempre, né, com decisões boas, mas o grupo era muito bom. Então nós tínhamos, fantástico. Na época, eu me lembro, quando o ano que o Marcos foi presidente, eu era diretor de futebol, eu e o admirador. Ele fazia mais uma retaguarda eu pedia para ele, tal, isso aí, ele iria ver e tal. E o Enio Forné era o financeiro, o Fleury era jurídico, o Petralha era patrimônio, e era assim, cara. Daí nós fazíamos reuniões, cara, todo mundo opinava e quando tinha alguma coisa em dúvida, votava e assim era decidido. Que gostoso, época boa, hein? Exatamente, é isso aí. Aliás, amor, te interrompendo de novo, mas me perguntaram recentemente, agora, nesses últimos dias, né, fizeram para mim a seguinte pergunta: você acha que se aquele grupo não tivesse se dissolvido, o Atlético seria melhor, igual ou menor do que é hoje? E eu afirmei naquele momento e afirmo de novo: se aquele grupo tivesse continuado unido, né, eu não tenho a menor dúvida de que nós seríamos muito mais fortes do que somos hoje e teríamos ganho outros campeonatos nesse meio. Porque havia havia muita amizade. Sem dúvida. Entre o pessoal, e cada um cuidava, fazendo a sua. Era encarregado de resolver alguma coisa e ia resolver. A gente não se metia no futebol. Era o Valmor que tocava. Aí tinha as coisas que precisava, então decidir lá, outras situações, etc. Sim, mas era, puta vida, para te dizer que
o Atlético não, era um prazer, nunca foi obrigação, né? Então era uma coisa leve. Né? Mas antes da história do parque, que o senhor Murilo pediu, eu queria fazer uma observação aí das épocas difíceis que a gente passou, porque nas minhas duas presidências minhas, dos 2 mandatos, você só vivia de renda de jogo e algumas promoções que a gente fazia de sorteio e tal. Porque você comprava camisa de treino, comprava o uniforme de jogo, placas do estádio não tinha valor nenhum, ninguém pagava nada, televisão não pagava nada. Jogador completava 20 anos, não servia para jogar no clube, era dado passe porque... E daí depois... Uma federação falida, né? E depois o futebol se tornou uma grande indústria, começou nessa época aí, depois cresceu, televisão pagando, o uniforme, a empresa brigam e pagam para você usar, e jogador que não serve para o clube vende para o Vietnã, para a China, não sei para onde, e $1 milhão, $500 mil e tal. Né? Pinga dinheiro de todo lado. Né? Dinheiro de todo lado. O negócio mudou. E eu peguei a época dura, meu. Vacas magras. O senhor pegou a época do Fedato e da Janjão. Né? A Fedato vendia as camisas lá, né? A história do parque que o Dr. Murilo perguntou é o seguinte: o Lick, o Sérgio Guimarães Lick, que foi o presidente do Atlético por 2 gestões, e eu ajudei muito o Sérgio. Foi o presidente que eu mais ajudei, foi ele. E o Lick acertaram, porque o Arion Cornelio fez esse parque para o Curitiba. E o Curitiba acabou se desinteressando, então ofereceram para o Atlético, e o Lick fez um negócio com o Arion, que era para pagar com títulos, com venda de títulos. E o negócio não fragou, não deu certo. Então, quando eu assumi, além de tudo, eu tinha inúmeras contas que ficou da promoção. Uma empresa de Joinville que vendia os títulos, cobrando comissão que não foi paga, e etc, e eu negociando tudo isso. Mas daí, puxa, o parque, o Atlético estava na posse, mas não era. O Arion entrou com ação, pegou o Renan Dotti para advogado, uma ação para rescindir o contrato e tal. Aí o Nil Pacheco, que era meu diretor de futebol, era muito amigo do Arion. E o doutor Paulo Brofman era cardiologista dele. E o doutor Paulo Brofman tinha contato com ele, era o médico dele. Daí começaram a trabalhar o Arion para nós fazer um acerto. E eu acabei fazendo uma negociação, mas quando o Arion tinha feito essa promoção, eu e o Ítalo Conte acabamos avatizando os títulos em banco e tivemos que pagar. E nós ficamos com um predinho que ele tinha na André de Barros com o Abarão, que era do Arion, ficou para mim e o Ítalo Conte. E daí na negociação, a primeira coisa que ele quis, eu quero meu predinho de volta. Né? Aí eu e o Ítalo, que já pagou, devolvemos o prédio, sem custo para o clube, naturalmente, e fizemos mais $600 mil em 10 pagamentos. Foi feito em dólar, porque é o dinheiro brasileiro. E aí reunimos 10 pessoas que passaram a pagar, dividiu a prestação do mês e participavam disso. O próprio Mário Petralha, o Valdo Zanetti, o Moura, e por aí. Aí nós compramos o parque, e aí ficou o nosso parque. E daí quando acabou, eu estava para acabar o meu mandato, eu peguei os 9 que tinham ajudado e
corrigiu o dinheiro deles e foi devolvendo. Mas daí o Petralha não quis, o Moura não quis, uma porção renunciaram. Mas assim foi que foi adquirido o parque, que depois foi vendido para comprar o CT e as coisas todas. Que daí envolve Jaime Lerner, envolve um monte de... daí o Petralha entrou, que era caixa de campanha do Jaime e tal, daí essa história que... Mas o senhor participou de uma fase bastante curiosa. Na sua gestão foi o último título da Velha Arena e o primeiro título do Pinheirão. Como é que foi essa transição, com aquela incerteza de como seria a próxima baixada, né, naquela fase de construção e já iniciando um novo ciclo com o título do Pinheirão? O negócio, a baixada foi uma ideia de ir para o Pinheirão, porque o Moura tinha esse sonho de... Quando o Moura foi eleito presidente, era para mim ser o presidente, mas não tinha tempo, eu não dispunha isso, não tem condição. Aí o Moura disse, se você não quer ser candidato, você assina a minha lista. Eu fui o primeiro que assinei indicando ele para... E daí ele ganhou a eleição, mas ele foi muito... comigo, ele sempre consultava tudo e, sabe, trabalhei, ajudei bastante ele. O senhor tem uns pedaços daqueles avestruz dele ou não? Até ele queria me pagar um negócio com avestruz, então vou pôr o avestruz no apartamento, não tem jeito. Mas então você pergunta, eu me perdi um pouco. Transição da Baixada para o Pinheirão. Daí nós ganhamos o título da Baixada em 88. Londrina, né? 85. Foi contra o Londrina, né? Contra o Londrina. Tinha 11 anos. E aí nós, até no final depois que terminou o campeonato, veio o pessoal da imprensa e me perguntou para dizer 3 fatos que me deixaram feliz, não é? Daí eu disse, primeiro não deixei secar nenhum dos Pinheirão atrás do gol lá, porque os velhinhos tinham uma bronca, tem que cuidar do pinheiro, que não pode deixar secar e tal. Daí digo, o segundo formei o Nivaldo Engenheiro, porque o Nivaldo não podia ir aula de manhã, porque tinha treino, e perdia todas as aulas e não passava, não formava. Daí eu peguei, você vai vir só à tarde treinar e vai terminar a faculdade. Daí o Hélio Alves falou, não pode, chefe, não pode fazer isso, porque os outros dizem, eu quero que faça, vai ser feito. Então. Pronto, acabou. Daí de que em terceiro fomos campeões, então os 3 passos. Certo. Ele formou, né? Eu como torcedor, na época, em 85, eu invadi o gramado aqui, eu e mais 3, 4 amigos da época do Bom Jesus. Então tem foto, tem imagem assim, a gramada, foi memorável. E no Pinheirão, em 88, lá com o gol do Adilson Batista, que quebrou o nariz, né? Jogou com o Nelsinho Batista e o Adilson, um grande zagueiro nosso. O Nelsinho eu trouxe ele tinha treinado da Ponte Preta e não foi bem lá e tal, mas daí ele era uma pessoa que tinha sido zagueiro lateral do São Paulo, conhecia ele e tal. Eu trouxe ele e acabamos sendo campeão. Grande treinador. Grande pessoa, o cara. Mas saindo daí eu precisava fazer alguma coisa. Daí o Moura começou a construir o Pinheirão e precisava de um clube para promover o Pinheirão. Então nós acabamos indo para lá para fazer alguma coisa aqui na Baixada. Mas nós fizemos um contrato leonino para o Atlético, você deve ter conhecimento. O Atlético ficou fora da Baixada 10 anos, 11, 10 anos. De 85 a 94. Eu sou ruim de data. Né, Juninho? 85 a 94, depois fechou de novo, né? Não. A gente ficou 85, daí 86, a gente começou a reforma em acho que 92, eu acho. Eu acho que a Baixada finalizou no título de 85, né? Daí 93 a gente já estava de volta. Foi o último jogo daquele ano. Então, aí
nós fizemos esse contrato lá, inclusive o Petralha participou. Petralha foi meu diretor da primeira gestão minha, porque eu conhecia a empresa, e eu convidei ele, tem que me ajudar agora mais lá. E daí ele veio ser diretor financeiro, me ajudou muito, ele era competente. Daí teve algumas vezes, ele chegou umas 2 vezes para mim e disse: amor, se você continuar arrumando dinheiro então no clube, eu vou embora. Eu falei: você é diretor financeiro, não problema. Você só paga, né? Você se vira. Então, Juninho. Aí fomos pro Pinheirão e daí o Salomão Soifer do shopping aí queria fazer um shopping na Baixada. Eu estava no Rio de Janeiro, depois do jogo lá, e chegou o Moura. Muito obrigado por não ter deixado. Chegou o Moura com o Salomão Soifer. E pediram para conversar comigo e tal, pegou uma mesa lá. Deu o Salomão: presidente, eu te dou 3 milhões, que eu quero dinheiro que eu não capaz. Eu dou 3 milhões e vamos fazer o shopping lá, eu dou 20%, 25%, acho que é por cento para o Atlético. E tal, e o Atlético vai acabar essa pobreza e tal. Daí eu ouvi tudo, e daí disse: Salomão, e quem que você vai pôr lá em casa de guarda para não deixar apedrejar em minha casa? Bom, eu tinha uma pergunta para fazer para o seu Valmor, que já foi feita aqui, né? Mas eu queria só ressaltar que o seu Valmor participou do início da retaguarda atleticana, né, seu Valmor? Que foi aquela toda. E tem só uma coisa que eu queria acrescentar, que é o seguinte, né? O senhor deu uma mencionada ali, porque é um fato curioso para essa geração nova agora, que nem imagina que isso possa acontecer, né? Ninguém queria negociar com o Atlético, ninguém. O Atlético não podia contratar ninguém. Eu queria buscar um jogador. Não, para vocês não. Vocês não pagam, tem dívida aqui. Foi o cenário que o seu Valmor assumiu o Atlético, né? O senhor teve que transformar tudo isso para que tivéssemos crédito e tivéssemos um nome limpo na praça, né, seu Valmor? Eu gosto de contar essa história, como é que eu cheguei no Atlético participar. Eu tinha 25 anos, 26, e peguei um jornal, a Tribuna do Paraná, e dizia que o Atlético não tinha treinado porque não tinha dinheiro para comprar sabão para lavar camisa. Não, isso estava escrito na Tribuna. E eu peguei o jornal e vim falar com o presidente: isso é possível com o meu clube. E daí era o Lauro Barco, por exemplo, e ele já me recebeu em seguida e tal. Disse: o amor, o pior é que é verdade. Falou, né? Então eu disse: nós vamos te ajudar. E daí peguei, eu tinha muitos amigos atleticanos, reuni e fundei a Retaguarda Atleticana, que era, nós chegamos até 300 sócios lá, que todo mundo contribuía, e daí nós promovíamos um sorteio e tal. Daí aquele dinheiro paguei o telefone que estava cortado e pagamos e daí aí eu comecei a pagar bichos atrasados e salário atrasado. E a fábrica de plástico jogando plástico para cima para pagar essas contas tudo. Tinha uma época que ligavam no orelhão aqui que tinha na banca. E tinha a Margarete, daí o rapaz da banca atendia o telefone: Clube Atlético Paranaense, no orelhão. Daí era só um momentinho, tudo subia, daí tinha a Margarete, né? Lembra? Ela descia, vinha atender, e assim era o Atlético. Antes de partir para o doutor Murilo ali, eu queria agradecer, senhor presidente Valmor. Eu, como torcedor aqui do teu lado, participando dessa banca aqui, esse podcast, o senhor me deu a primeira alegria do meu primeiro título ao vivo aqui, que eu estive na Baixada em 85 com meu saudoso pai. Eu tinha 8 anos e eu não sabia o que estava acontecendo. Meu pai só falava: bicho, comemora, nós estamos felizes. Porque ganhar um paranaense para nós era uma coisa tão fantástica. E estou muito feliz aqui de poder te agradecer pessoalmente por tudo que você fez, por nossa história. O senhor teve um papel fundamental no nosso crescimento e tenho certeza que toda a nossa torcida é muito grata por tudo que o senhor fez. É que nós, torcedores, a gente está do outro lado, né? Não está do lado que vocês estavam ali. E realmente emocionante para quem é atleticano. Então a gente está falando de Atlético hoje, daqui a pouco o Atlético vai fazer 100 anos. E vocês fazem parte da nossa história. E eu estendo isso, né, para a mesa aqui, que nós estamos algumas horas de completar 100 anos
E nós aqui, eu, o Anderson, né, e todas as pessoas que estão aqui no bar, que honra estar numa mesa dessa aqui. E ainda fomos surpreendidos com a presença do Sr. Pepe. Marcos, o Dr. Murilo, o Valmor Zimmermann. Eu, como atleticano, estar numa mesa dessa a poucas horas do centenário, para mim é muito prazer. Agora deixa eu contar do Murilo. O Murilo estava na Serra Dourada, cara, um calor de 50 graus, cara. Diz que o Gabiru machucou lá do outro lado, do outro gol, ele saiu correndo lá, cara. Chegou lá, o Gabiru falou, não, é só a ceninha, só a água. Ele falou assim, você vai pra puta que pariu. Murilo, chegou minha vez, Murilo. Chegou minha vez. Não, mas não é do Gabiru, era outro jogador. Ele falou, é só Miguel, doutor. Eu falei, a grama chegava no tornozelo, um calor. Uma vez eu fui entrar em campo, assim, a gente era muito trabalhava em grupo, a gente era torcedor do Atlético. Ele fazia as coisas assim, tudo na base da devoção, do amor. Então operava, atendia tudo quase de graça, ele ganhava muito pouco, né? Mas assim, não importava, ele trazia a emoção da arquibancada, poder participar de um momento diferente do Atlético. Então a gente contava com os amigos médicos, assim, que eram de outras especialidades, para fazer algum procedimento, alguma cirurgia. Pessoal da anestesiologia lá na época, do Vita, né, eles ajudaram muito, Ranger, André, pessoal lá, Clóvis, e tudo atleticano, Mohamed, que estão aí na arquibancada, Fernando. Então ele fala assim, anestesia, opera, o doutor opera e tal, tinha parceria, o doutor Jackson Baduí, que era atleticano também. Então todo mundo se ajudava para fazer as coisas acontecerem no Atlético, às vezes através depois de um abraço, obrigado, conseguia uma camisa, e a gente fazia muita doação, o pessoal, então todo mundo trabalhava com muito afinco, com vontade, porque aqui era a nossa segunda casa, era um prazer indescritível estar aqui. A diretoria também, essa amizade era uma coisa impressionante e gostosa. O lado bom que a gente viveu. Futebol, né? Esporte, né? Essa união foi que fez os resultados acontecerem. Murilo, doutor Murilo, para quem está escutando aqui a mesa, que vocês sabiam que o doutor Murilo, além de doutor, médico, ortopedista, foi auxiliar técnico também, você sabia disso, né? me conta uma coisa, Murilão. Como é que foi a história no dia que você estava dando uns pitacos pro Antônio Clemente? O que ele falou para você? Conta para nós essa história aí. Essa é a invenção do Bolinha, cara. Esse merece um... Edemilson Bolinha, meu irmão. Lógico que ele exagerou, né? Mas eu estava sentado no banco lá em Maringá. Daí tem o misto de torcedor, né, Marcos? Chega lá, tal, daqui a pouco tinha um atacante nosso, e daí o zagueiro do Maringá, Ledo e tal, daí eu falei, não me lembro agora de fugir o nome do atacante. Fulano tem que cair em cima do quarto zagueiro, lá não sei o que, daí o Clemente, doutor, além de tratar, quer ser treinador também? Quer tomar meu lugar? Mas eu vou... Daí voltou para o intervalo e tal. Daí eu pedi desculpa para ele, né? Eu ainda estava nos primórdios aqui do Atlético, daí saindo da arquibancada para trabalhar no departamento médico. Daí no segundo tempo, essa parte eu não me lembro, mas daí já vem a história do Bolinha, dos jogadores, que daí eu disse que deu mais um pitaco. Daí ele, outra vez, doutor. Aflorou lá no torcedor, imagina. Daí a boleirada dava risada até... Quantas vezes eu quis estar do lado do técnico para dizer o que ele tinha que fazer, hein, Quantas vezes você estava ali na lembrada ali? Cara, faz isso, pelo amor de Deus. Mas sabe essa emoção de sair do alambrado, da arquibancada, e ir para dentro do vestiário e trabalhar intensamente durante a semana, na sexta, no rachão do sábado e tal, um jogo extremamente importante no domingo e que traria glórias para o Atlético, ou uma pontuação, um campeonato e tal, participar disso, entrar no vestiário, no intervalo, e dar aquela atenção, aquela adrenalina, resolver o problema do jogador na hora, que tem que jogar, e daí o cara joga e faz gol. Eu quero insistir aí, doutor. Qual é o sentimento eu vou isentar o time do título, porque acho que não existe, time campeão não existe essas coisas.
Mas qual é o sentimento do médico, do clube responsável pela saúde ali, do elenco, quando ele percebe que o jogador está fazendo aquilo para não jogar de propósito, ou está inventando cera, uma doença, uma contusão, uma cera, qualquer coisa? É difícil, assim, mas a gente tem que ter confiança no grupo. E aquilo que o Marcos falou de competência, trabalho e sorte, né? Talvez a gente tenha tido sorte e o nosso grupo do departamento médico, né, que era liderado pelo Edilson, na época, ele era o diretor médico e todos com sua competência, né, em todas as áreas, nós tínhamos muita confiança nos jogadores, e porque a gente trabalhava bem, né, e eles confiavam na gente. Então, ele fala assim, por mais que às vezes, por exemplo, eu falei da situação, né, jogadores como o Cocito, Gustavão, Ney, os dois Rogérios, Gabiru, que era uma pessoa diferente. Temos uma camisa aí, né? Aquela camisa eu cedei emprestado do Gustavão, está em Portugal, falo com ele semanalmente lá, ele está como manager do Beira-Mar lá. A gente está falando em Alambrado, a gente tentou resgatar um pouco da história do clube, assim, dentro do nosso estabelecimento, que é a Embaixada, e a gente colocou um alambrado aqui atrás, justamente para resgatar essa memória, entendeu? Essa figura aqui, isso, é para as pessoas virem esse aqui. Jogo contra o Palmeiras aqui foi uma loucura. Esse aqui, então, para as pessoas virem aqui entenderem, para os pais poderem explicar para os filhos que tinha um alambrado na Baixada de 85, né, vamos lá. Então, isso aqui é interessante. Uma história essa do Zé subindo no alambrado, a gente foi fazer o Zequinha, era o treinador, e foi fazer uma peneirada de jogadores, tinha uns 60, foi jogar contra o Joinville lá, fazer um jogo amistoso no Néstor Cheblin Sobrinho lá. Daí tinha 60 jogadores, estava com bolinha lá, tá, eu olhava, daqui a pouco eu vi e falei, esse rapaz, né, hoje não pode falar, mas esse negrão forte, não sei o quê, esse cabelinho, essa dancinha, eu falei, esse cara não vai jogar nada, né? Não tinha um dente na boca, Murilo. Nossa Senhora. Ele tinha que não tinha, era o Kleber. Daí ele chega, entra em campo, em 5 minutos ele queimou minha língua, mas entrou e falou, vai jogar. Daí casou de parceria fantástica com o Paulo Rick. Daí tinha um time fantástico daí também, né, com o Ricardo Pinto, e assim foi. Era um time sensacional. Mas eu tive a sorte, daí que voltando, que eu trabalhei com grandes profissionais, né? Então o Ricardo, Paulo Rink, Oséias, tantos outros. Depois para frente, o time para mim, o maior time da história do Atlético, que foi de 2001, que dava para contar com o Alessandro, com o Fabiano, com todos, né? Todos falaram assim, olha, tô sentindo, vamos, estamos juntos e resolvia, tratava. Murilo, mas você está em 2004, você ficou 2004 inteiro ou não? Eu saí em maio de 2004, eu já estava numa fase já meio de parar. Será que desligou o time de 2004? Né? O time era sensacional. Teve uma série de coisinhas assim, né, que eu vivenciei, presenciei, daí chegou em maio, eu falei que não dava mais para mim. Daí depois teve outros episódios também, e daí combinou com a perda do título. Foi lamentável, um time brilhante, mas teve vários problemas, coisas que nós tivemos eventualmente em 2001, mas o Marcos, o Valmor, Geninho e tal. Conseguiram administrar. E nós ali, os menores, né, a gente era menor na estrutura, absolutamente menor, mas a gente conseguia administrar, né? E daí que falta de mão essa de 2004. Tinha diretores que nem os dois aqui, que é indescritível o prazer de ter trabalhado com o Marcos Coelho e com o seu Valmor, né? Obrigado. Ida. Eu queria falar um negócio para vocês aqui, lembrar aqui do teu alembrado, um negócio muito bacana. O Valmor falou várias verdades, e uma delas é extremamente importante. A mudança do panorama do futebol, né, do futebol, se transformando em um negócio, né? E o início dele
o início do abnegado, sacrificando, levando o clube. Esse jogo aqui, se não me falha a memória, foi 2-0 contra o Palmeiras. Né? Eu não sei se esse aqui foi 2-0, foi 1-0 no Atletiba. Ou foi 2-0. Bom, qual seja, teve... Esse aqui acho que foi 2-0, foi 1-0 no Atletiba. Foi 2-0 no Palmeiras, 1-0. Esse foi um jogo no final, gol no final, né? 1-0 no Atletiba. No final, 1-0 no Atletiba. Bom, É que ele sempre fazia essa. ele sempre fazia. Então, aquele 2-0, Atlético 2, Palmeiras 0, né, que o Atlético basicamente apresentou ao Brasil o seu elenco, né? Esse jogo tem uma história muito interessante que, se não me falha a memória, foi o jogo em que a Globo disse: boa tarde, amigos da Rede Globo. Cortou. Alguém tirou da tomada? Exatamente. E veja o que é. Nós não recebíamos um centavo pela transmissão da televisão. Alguns times já tinham começado a receber alguma coisa. E naquela época, o que se dizia? Né? Nós, clube, recebemos as seguintes informações. Olha, vocês têm patrocínio na camisa, etc. E tal. A TV é um favor para vocês. A TV está fazendo um favor em transmitir o jogo para vocês, porque vocês assim podem expor a sua marca e podem faturar alguma coisinha do seu financiador. Então vejam a diferença, né, do tempo. Isso foi antes de ontem, gente. Né? Foi antes de ontem. E hoje, né, hoje a gente já tem aqui no Atlético o nosso CEO, né, que chegou aqui, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Ele veio almoçar algumas vezes aqui, mas... acompanho o trabalho dele, como a gente gosta de futebol, acompanha o trabalho e tal. E esse senhor... Parece que ele está mexendo. Sim, porque ele veio do mundo, né, que é o nosso mundo do futuro. Tá? Porque o Brasil, né, vai ter que sempre se inspirar nas ligas americanas, que foram as primeiras, lá a NBA. Quando eu morei lá um breve período de tempo, eu morei lá 3 anos, eu pude ver exatamente o que ele está fazendo aqui, que é fantástico. Bom, nós temos ou não temos um negócio que hoje se chama negócio do futebol? Temos, não temos? A gente está em um ambiente que é um negócio, de futebol. Estamos falando de futebol. Exatamente, muito bem. Qual é o seu cliente? Seu cliente é o seu torcedor. Então, meu caro amigo, se você não tratar bem seu torcedor, né, eu achei fantástico a observação que ele fez na primeira entrevista. Eu quero meu estádio cheio. Né? Ou seja, eu quero tratar bem meu torcedor, eu preciso do meu torcedor. O meu torcedor tem que incentivar meu time precisa ganhar, meu torcedor precisa consumir, eu preciso fazer o quê? Que o meu cliente, que é o meu torcedor, seja o rei. Né? Então, isso foi agora. Todo mundo gosta de ser bem tratado? E se você não tratar bem teu torcedor, você vai tratar bem quem? Teu adversário? E tem um dado muito importante, né? Nós tivemos um jogo contra o Londrina, a maior venda de ingresso avulso dos últimos anos, né? Por conta do o Alex e o Sandro, o Alex e o Diogo trabalharam com um grande amigo meu, que é o Sandro Sverdelo, que foi diretor de marketing do grupo WhatsApp, que é do Flávio Augusto e tal, que o WhatsApp foi vendido por Abril. E o Flávio Augusto era o dono da franquia do futebol lá do Orlando City. E eles trabalhavam lá e fizeram do Orlando City uma franquia de $60 milhões, ser vendida depois por mais de $300 milhões. E muito do futebol americano, do soccer, né, do business, do soccer business dos Estados Unidos, isso dá para trazer para cá, assim como ações da NBA, da NFL e de tudo mais. Mas o que a gente não pode perder é a essência do nosso torcedor, a essência que tinha. A gente teve um podcast com o Julião da Caveira, que foi presidente da torcida. Ele falou assim, o Mauro Ciger estava aqui e falou assim: a gente foi a nata do futebol. O Júlio falou: a gente sempre foi a nata azeda. Então a gente não pode perder essa essência. Nós como torcedores, né, Juninho? Mas não vai perder. A gente estava comentando aqui e eu fiz uma anotação, né, para lembrar aqui aquilo que eu penso de 100 anos de história do Atlético. Essa história, para mim, é a história de uma torcida
e uma história de abnegados. Esse é o resumo de 100 anos de história do Atlético. Se agora, nesses últimos anos, a gente tem uma mudança, que é uma mudança conjuntural, inclusive, porque é um business, etc. e tal, e o Atlético, felizmente, foi muito bem preparado para essa nova era, esse novo era. Ele não chegaria aos 100 anos se não fosse a sua torcida e não fossem os abnegados, que aqui eu quero abraçar na presença e agradecer na presença do Valmor. Porque os vários Valmor que estiveram ao longo desses 100 anos de história do Atlético é que mantiveram esse clube vivo, né, juntamente com a sua torcida, que não deixou o Atlético morrer. Né? O que fez você sair lendo o jornal, né, torcedor do clube, dizendo, olha, não tem sabão em pó, etc. e tal. Você saiu da torcida e abnegado entrou na história do clube para levar o sabão em pó e levou título, levou tudo. Então, gente, eu não vou me delongar muito aqui. Eu queria dizer a vocês que 100 anos dessa história do clube é uma coisa fantástica. Muito obrigado. A torcida atleticana, que somos nós, né? Essa nossa irmandade, essa coisa maravilhosa que manteve o nosso clube até hoje vivo. Muito obrigado. A gente nunca pode esquecer da torcida. A torcida é tudo e mais alguma coisa. Né? Muito bem, muito bem. Vocês de casa que acompanharam aí nossa live, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários, valeu, moçada. Mas antes, estamos aqui, Juninho, qual que é entre os maiores nomes do Atlético Paranaense, da história do Atlético Paranaense. Posso fazer uma pergunta para o Juninho? Pode fazer, de repente era Você que é um dos maiores colecionadores isso que eu ia falar. de camisa do Atlético, qual que é a mais bonita? Ah, Murilo, não fala isso pra mim, cara. São 240 filhas. Complicou a vida dele, hein, Murilo? São quantos filhos? São 242 filhas muito queridas em casa. Vai arrumar briga, hein? Hã? Vai arrumar briga, hein? Isso aí é o futuro Vai arrumar briga. Você lembra da primeira? A filha, o camisa? É que assim, ó, eu vou tentar resumir, que a gente já está no fim do programa, e eu gostaria que isso aqui terminasse com cada um falando o que significa os 100 anos do Atlético, os parabéns para a torcida, 100 anos cada um daqui da mesa. Eu acho que a gente podia finalizar o podcast assim. Sobre as camisas ainda, quando eu comecei a colecionar, eu era o patinho feio da galera. Eu ia para a escola com camisa velha. Juninho, você continua feio, Juninho. Não. Só tem as camisas. Eu era o patinho feio porque eu chegava na escola com a camisa velha. E os caras falavam, pô, cara, teu pai não te dá uma camisa nova? Não, claro que ele me dá, mas eu gosto dessa. Agora, a questão da camisa, aí eu vou lembrar de uma coisa, é que a mudança da camisa horizontal para vertical foi de uma gestão minha que fiz, né? E até o Marcos estava lembrando que ele fazia parte do conselho. Já quando eu provei no conselho, e daí os atleticanos vinham, presidente, muda a camisa e eles perderam o campeonato, vão ocupar a camisa, Eu falei, quer perder o campeonato, perdeu o ganhão, camisa horizontal, vertical, e quero muitas camisas horizontais na época, muitos clubes no Brasil. O Valmor me adiantou aqui que eu ia falar que a transformação da camisa horizontal para vertical foi na gestão do seu Valmor. E vou falar uma coisa pro senhor, seu Valmor. Para mim, não vamos entrar nesse método agora, como o Juninho falou, a gente está acabando aqui, mas ele vai ficar para uma próxima, se Deus quiser. Para mim, torcedor, camisa vertical, calção branco e meia branca. Sensacional. Nunca calção vermelho, né? Nunca. Que coisa pavorosa, mas calção vermelho. Eu vou dar meu pitaco aqui já para a gente finalizar aqui. Nesses 100 anos de Atlético, eu vou pegar uma fala do senhor aqui. Esses 100 anos reflete a todos os abnegados que vieram fazer parte desses 100 anos do clube. Então, muito obrigado a vocês fazem parte da minha vida, da minha história. Eu vivi o clube graças ao meu falecido pai. Muito, mas muito, muito, muito obrigado mesmo. Do fundo do meu coração. Para terminar aqui, vou pedir uma foto para a galera aí, para postar para a eternidade. Vocês podem fazer a consideração final de vocês. Sim, pode fazer. Como o Juninho falou, então, 100 anos de Atlético em 3 palavras. Se é que dá. 100 anos do Atlético, eu vou falar em 2 palavras. Olha. Muito obrigado. Isso
Muito obrigado, Doutor, Atlético. O senhor, doutor? Eu acrescentaria amor e paixão. Aí sim. Valmor. Cara, o Atlético fez parte da minha vida. Eu procurei o presidente do jornal, eu tinha uns 26 anos lá. E com alguns momentos até quando o Petralha assumiu, faz já 20 e poucos anos, até ali, de uma forma ou de outra, eu sempre participando da vida do Atlético. Eu estou com 81 e comecei com 26, então... Tem um pouquinho. Juninho? Eu só quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus por eu poder estar na mesa aqui dividindo esse podcast com pessoas. Mas você não falou a camisa que você acha muito. Vou pular essa. Vou pular essa, não consigo. Vou ter que me alongar. Uma outra coisa que eu não consigo é tipo, que me perguntaram, eu participei de várias entrevistas da Globo, desse podcast, de várias outras coisas pelo centenário, e sempre me pediram o 11 do centenário. Jamais vou fazer essa covardia, jamais vou fazer essa, desmerecer. Eu escolhendo o 11 dessa história da grande, eu ia faltar com respeito com tantos atletas maravilhosos que participaram, então isso nunca ninguém vai meter e nem a camisa que eu mais gosto, porque eu gosto de todas. Eu vou falar do centenário, que o Maurício me perguntou aqui. Desculpa eu me alongar no final. Os caras foram breves, aí os nossos maravilhosos foram breves, eu não vou conseguir ser. Eu estou extremamente emocionado. As pessoas que estão do meu lado aqui conseguem perceber. Eu, para falar de Atlético, mexe com a minha vida. Eu lembro do meu querido pai pegando na minha mãozinha e me levando para ver o Atlético Paranaense. Hoje eu vivo isso com a minha filha e para mim isso é uma felicidade imensa viver o Atlético Paranaense. Eu agradeço imensamente a todos os três que estão aqui, o Gira como torcedor também, e quero dizer a todos vocês que estão escutando, eu falei isso em off aqui, muitas das pessoas importantes da história do Atlético Paranaense não puderam comemorar esse centenário, estão comemorando em outro plano. Nós somos privilegiados de estarmos aqui festejando o centenário do Atlético diante de poucas horas para comemorar isso. E tem mais ainda, vamos forçar. As pessoas que vão comemorar o segundo centenário ainda nem nasceram. Tomara que consigam assistir isso. Ainda mais a importância disso aí. Graças a Deus a tecnologia, isso aqui vai ficar gravado. Obrigado e obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês da live, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Valeu, obrigado a todos. Um imenso prazer estar com vocês aqui. Tchau. Obrigado.